Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de ApoloCast. Desta vez o tema é Candeias sem luz, tentando ser luz sem a união com Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. A luz de Cristo nas Escrituras. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Salmos capítulo 119, versos 105. No primeiro texto bíblico de João 8,12, Jesus deixa bem claro que ele é a luz do mundo, ou seja, ele é a única luz que ilumina o mundo. Se não haver a luz que está em Cristo, não há iluminação. Se a luz não é Cristo, então qualquer outra coisa é treva. E quem segue a ele não anda em trevas. E esta luz produz vida. E no verso 2 diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os passos, ou seja, o que nos ilumina o nosso caminho para que possamos seguir os passos corretos, no caminho correto, sem pender nem para um lado ou para o outro, ou seguir um caminho que está em trevas e que levará à destruição. Nós temos que ter a luz que vem da palavra de Deus. E como a palavra de Deus diz, Jesus é a própria palavra de Deus. Portanto, ele é a própria luz que ilumina os caminhos. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotarão. João capítulo 1, verso 5. Portanto, a luz ela vence todas as trevas, desde que essa luz seja Cristo, desde que essa luz seja o Evangelho de Cristo. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Portanto, nosso Senhor Deus e seu Filho Jesus é o único que mantém a lâmpada acesa. Portanto, há necessidade de buscarmos sempre este azeite que manterá a lâmpada acesa, pois sem esse azeite, que é o Espírito Santo de Deus, nós não podemos manter as nossas lâmpadas acesas e desta forma nós não podemos transformar nenhuma treva em luz, como diz em Salmo capítulo 18, versos 28. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Lucas capítulo 11, versos 34. Este texto diz que os nossos olhos, o que nós enxergamos, é a candeia do corpo, ou seja, é o objeto que ilumina o corpo todo. Portanto, se nossos olhos forem bons, ou seja, se nossos olhos estão transmitindo a luz de Cristo, todo o nosso corpo, todas as nossas atitudes, todos os nossos membros serão cheios de luz. O contrário produz o quê? Produz o mal, ou seja, se nós não temos luz, se nós não temos luz na nossa candeia, então nós produzimos trevas, e trevas estará espalhada por todo o nosso corpo, por todos os nossos pensamentos, por todas as nossas atitudes. Ao invés de refletir a luz de Cristo, vai refletir as trevas do mal. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, colocam-na num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante de todos os homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus capítulo 5, versos 14 e 16. O que esse texto nos diz é que a luz de Cristo ela foi feita para ser iluminada. E para iluminar, não foi feita para ser escondida, para ser tapada. Ou seja, a luz que ele nos dá é para que possamos iluminar as pessoas, iluminar os caminhos por onde a gente passa, para dividir essa luz, para refletir essa luz de Cristo com as pessoas que estão em trevas, não para escondermos ou guardarmos para nós. A cidade não precisa de sol e nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse, capítulo 21, verso 23. A palavra de Deus diz que no reino dos céus, que no reino de Deus, na Nova Jerusalém Celestial,
O próprio Deus e o próprio Cristo são as luzes que iluminam este reino. Ou seja, nós não precisaremos de luz física para que possamos ser iluminados, muito menos precisará de um sol, porque o próprio Deus é quem ilumina a todos. Isso nos mostra a importância desta luz, essa luz original, essa luz que dá visibilidade a todas as outras coisas. Crentes cegos, candeias sem luz. Pode existir crentes que são cegos? Bem, existem dois termos que podemos discutir sobre a questão da cegueira, que é a visão espiritual e a visão ou cegueira terrena. Ou seja, quando nós temos uma visão espiritual, quando nós estamos enxergando com a luz de Cristo as coisas deste mundo ou do mundo espiritual, nós temos a capacidade de entender e de enxergar a realidade das coisas espirituais, ou seja, nós passamos a entender como são as coisas de fato, como elas são realmente. E apenas Jesus, o nosso Cristo, pode abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar essa sua realidade. Isso está em 2 Coríntios capítulo 3, versos 14. Ou seja, nós temos manias humanas, isso proveniente da natureza humana, de enxergar as coisas com olhos físicos, com olhos humanos. Então, portanto, a gente só enxerga meias coisas, meias verdades, ou nós não temos uma visão completa das coisas. Mas a partir do momento que nós recebemos de Deus esse dom de enxergar as coisas espirituais, então nós passamos a entender realmente a realidade das coisas, como funcionam as coisas, o significado das coisas, e que tudo que tem nesse mundo físico tem um reflexo no mundo espiritual. Já a visão ou a cegueira terrena é uma condição de uma pessoa que acha que ela está enxergando as coisas espirituais, mas elas não estão realmente, porque elas estão tentando enxergar as coisas com os próprios olhos, que são míopes, ou seja, que são falhos, que têm certo limite. Então, no meio de trevas e de engano, neste mundo, que nós sabemos que vivemos em um mundo cheio de trevas e de engano, as pessoas que elas não têm essa visão espiritual, esse dom de Deus, elas acham que estão enxergando as coisas corretamente, mas não estão. Elas estão sendo enganadas por uma falsa luz, que na verdade é uma treva. Ou seja, nós estamos tentando enxergar as coisas nas trevas sem uma luz que é o próprio Cristo. Então, ou seja, não vai iluminar. É por isso que a gente acaba sempre cometendo atitudes erradas, decisões erradas, porque nós não enxergamos realmente como as coisas são. E a luz que nos tira da cegueira? Visão ou revelação divina? É uma dádiva ou uma capacidade divina que vem de Deus, dada pelo próprio Deus aos seus servos, e tem a finalidade de comunicar às pessoas, ou seja, às igrejas, a igreja orgânica, as vontades de Deus, as exortações, as correções que Ele deseja nos dar, quais são os planos dele, e elas devem conter padrões específicos e bíblicos, ou seja, para ser uma visão ou uma revelação divina tem que ter padrão bíblico, tem que ter um objetivo bíblico, tem que realmente mostrar que é algo que vem da palavra, que vem da vontade de Deus, para que essa visão, ou seja, seja da parte de Deus e seja levada a sério, assim como a gente vê em Daniel capítulo 2, versos 19. Ou seja, a visão ou revelação divina, ela consiste em ver além do que os olhos humanos são capazes de enxergar. Nesse texto, Daniel estava visualizando coisas que aconteceram no futuro e que irão acontecer no nosso futuro também. Observação. Há uma suposta revelação, uma suposta visão divina, suposta visão que se faz de divina, que se faz de visão bíblica, mas na verdade ela não passa de uma ilusão, que é chamada de magia ou de ilusionismo, que é o oposto da visão de Deus, que é a manipulação da realidade através do contato com o oculto, com os demônios ou com entidades espirituais, através de diversas correntes satanistas, cabalistas, esotéricas, mesmerismo, necromancia, cristalomancia, astrologia, signos, etc. Que todas elas se propõem a nos trazer uma revelação de algo, uma visão de algo que vai acontecer, de uma realidade, mas que na verdade não são bem verdades, são enganos, são ilusões.
visualizar. Então, para que esta luz que nos tira da cegueira, ela serve para que possamos visualizar o mundo e as coisas que há nele de forma totalmente humana. Quer dizer, quando nós enxergamos com a visão humana, nós enxergamos o mundo e as coisas que há nele de forma humana, ou seja, possuímos uma cegueira, uma certa cegueira. E é necessário que possamos entender que nem tudo que nós vemos neste mundo são apenas aspectos humanos. Há questões e acontecimentos nesta terra física que são reflexos de realidades espirituais. É necessário saber separar o que é do homem e o que é de Deus, ou seja, há visões que são realidades espirituais e há visões que são tipicamente humanas. A cegueira espiritual é a pior das cegueiras cegueiras que existem, até mesmo pior do que a cegueira física, porque ela nos conduz a uma cobiça, ao pecado e à morte, porque nós não estamos enxergando o caminho que estamos seguindo. Então, todos os caminhos com a visão humana relacionada ao mundo espiritual, quando você enxerga com olhos humanos, você vai ser conduzido à cobiça, ao pecado e à morte. Isso está em Gênesis capítulo 3, verso 6, Judas capítulo 7, 21, João capítulo 9, versos 40 a 41. Como o cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Isaías capítulo 59, versos 10. Esse texto é interessante porque ele diz que quando nós estamos cegos espiritualmente, na nossa mente a gente acha que está enxergando, mas nós somos como os cegos que eles ficam tateando o muro, apalpando as coisas para tentar caminhar sem tropeçar, o que muitas das vezes não é bem assim, nós não conseguimos caminhar corretamente, sempre vamos tropeçar em algo. E assim, uma pessoa que ela não tem a visão espiritual, ela começa a caminhar com o intuito de chegar a um lugar, mas ela sempre tropeça em mentiras, em enganos, em falsas doutrinas, em conhecimentos humanistas, e ao invés dela chegar até Deus do outro lado, ela é conduzida para o engano, para o buraco, para a morte espiritual. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. João capítulo 9, versos 39. Então ele veio para trazer o quê? Juízo. E esse juízo ele tem o objetivo de fazer com que os que não veem vejam, ou seja, aqueles que estão cegos passem a ver, desde que eles creem, desde que eles desejem ter essa visão de Deus. E aqueles que não querem, que não dão a mínima para a palavra de Deus, que não dão a mínima para essa visão espiritual, então eles vão ser cegos pelas próprias decisões. Então eles não vão entender as realidades bíblicas, não vão compreender o que está acontecendo ao seu redor, assim como o cego não consegue caminhar, não consegue enxergar. Sempre essas pessoas precisarão ser guiadas por alguém, e muitas das vezes, se não for, e quando não é Deus, muitas das vezes essas pessoas são enganadas e conduzidas ao erro. Quando o servo de Cristo ele passa a enxergar com os olhos espirituais, ele pode até ser rejeitado pela maioria das pessoas e até mesmo dos chamados irmãos da igreja, onde ele comunga. Por que isso acontece? Porque quando a pessoa ela passa a ser guiada somente por Cristo, pelos olhos de Cristo e pela luz de Cristo, é óbvio que essa pessoa vai começar a enxergar alguns erros doutrinários, vai começar a perceber que há enganos bíblicos, que infelizmente em muitas instituições religiosas tem. Nós não podemos fechar os olhos para isso, mas nós temos que combater no sentido de alertar as pessoas, não no sentido de brigar, de causar rebelião, causar confusão dentro, ou fora da instituição. Mas também nós não podemos tampar os olhos e fingir que nada disso está acontecendo, porque é como se a gente estivesse se tornando coniventes com todo tipo de erro. E isso não é a vontade de Deus. Deus diz que nós devemos, ao invés de aceitar o engano, aceitar o erro, aceitar essa cegueira espiritual, nós devemos expor essas mentiras, tirá-la do meio do reino de Deus, das coisas, tirar do meio da igreja todas essas coisas enganosas, todos esses erros, a fim de consertar o que está errado, ou pelo menos tentar consertar o que está errado.
Quem duvidou que Jesus é o Messias, senão os próprios fariseus religiosos? Ou seja, aqueles que se diziam religiosos, se diziam crentes, servos de Deus, eram exatamente os que estavam cegos e não admitiam que estavam cegos, porque Jesus, o Filho de Deus, o Messias que Deus prometeu há anos atrás, há séculos atrás para aquele povo, eles estavam diante daquele Messias e eles não enxergaram Jesus como Filho de Deus. Conhecimento teológico adquirido em faculdade de teologia sem a revelação divina não tem valor algum. É como se a pessoa fosse um cego concursado. Então, quando você vai para um seminário teológico que não há o cristocentrismo, Cristo como o centro da pregação, o centro do ensinamento, há apenas ali um conjunto de conhecimentos que eles dizem ser conhecimento bíblico, mas que na verdade é um conhecimento religioso, mais voltado realmente para o lado do estudo humano, do que para as realidades espirituais. As pessoas vão sair dali formadas na palavra, digo na palavra escrita, mas no espírito da palavra, no entendimento real da palavra, eles vão ser como cegos realmente, com um diploma na mão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Atos capítulo 28, versos 27. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Muitas pessoas custam entender que a primeira aliança apontava para Cristo. A primeira aliança é mostrando àquele povo o Messias que viria futuramente. Como então nós podemos alcançar esta cura para a cegueira espiritual? Com oração, como fez o profeta Eliseu ao pedir a Deus que o seu servo visse as dimensões celestiais. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versos 16 e 17. Olhar somente para Deus a fim de receber a revelação divina, ou seja, receber aquilo que vem do próprio Deus. Salmos capítulo 34, verso 5. E isso está na própria palavra de Deus, não é preciso você procurar em coisas extra-bíblicas. Persevere e esteja preparado para as adversidades, ou seja, isso está em Jó 42, verso 5, que quer dizer que nós devemos perseverar e estar preparados porque vamos ser perseguidos, vamos enfrentar diversas dificuldades, injúrias, difamações, vão se levantar pessoas contra nós, vão criar situações para nos tirar a fé, para levantar falsos acusações contra nós, quando nós queremos realmente viver segundo os olhos espirituais bíblicos. Preserve a pureza em seu coração. Mateus capítulo 5, versos 8, ou seja, a pureza da palavra de Deus, a pureza da doutrina de Deus, de Cristo, a pureza do que é o Evangelho, sem aumentar, sem diminuir. Como diz, só as Escrituras, somente as Escrituras. Esteja sempre próximo de Jesus e ouça sua palavra. Isso está em Lucas capítulo 24, dos versos 31 a 32, o que quer dizer que nós devemos manter uma vida de oração, de comunhão, de leitura da palavra de Deus, porque só em oração, comunhão, busca, seguir as ordens dele, pregar o evangelho, levar a palavra às pessoas que estão perdidas, é que nós vamos realmente estar próximos de Jesus Cristo. Concluindo, a visão míope, a visão defeituosa que nós temos nesta terra e neste corpo físico que é limitado, não pode ser comparada com a visão perfeita do reino celestial. Essa visão das coisas terrenas, ela é limitada, ela é passageira, ela é vista pela metade e ela é ilusória, ela não é completa, ela não é perfeita. Somente a visão que vem do próprio Deus é que é perfeita. Então nós devemos lembrar também da parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, que mostra as 10 virgens, todas elas tinham consciência de que o noivo ia chegar e o objetivo delas era estar preparado para receber o noivo, para entrar para esta boda, para este casamento, esta aliança com Deus. Só que apenas 5 destas virgens se prepararam,
se abasteceram de azeite, né, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, do entendimento, da luz de Deus, que é a Bíblia, que é as Escrituras, que é as instruções, o conhecimento das coisas de Deus, que era o que iluminaria o caminho, que mostraria o caminho correto, que deixaria elas alertas para quando o noivo chegasse, elas conseguissem entender ou reconhecer a voz do noivo, e também para que elas pudessem seguir o caminho correto, iluminando as trevas, para que elas não viessem ser enganadas no caminho, não viessem se transviar para um caminho errado. Só que outras 5 virgens, elas não se preocuparam com isso, elas deixaram para a última hora, e quando elas foram procurar azeite, elas achavam que as outras iriam dividir com elas. Mas se elas dividissem, elas não teriam azeite suficiente para a jornada até o local onde ocorreria as bodas. E aí elas foram comprar azeite numa hora que já não era mais hora de comprar azeite, no momento que já não era mais hora de fazer, né, aquilo, de adquirir. Porque vai chegar um momento em que não vai ter mais essa oportunidade de adquirir o conhecimento, de adquirir essa luz que vem de Cristo. Porque é o momento que é só de Jesus chegar, pegar a sua noiva e ir para as bodas. Não é mais tempo de ajuntar conhecimento, de ajuntar azeite. É hora de ser arrebatado para a glória do Pai. Portanto, diante desse exposto, eu agradeço pela sua atenção e lhe convido para o próximo episódio, que ocorrerá agora só em 2022. Espero que você compartilhe com outras pessoas essa palavra, porque não teria sentido se não fosse para dividir com outras almas. Desde já eu te agradeço e te espero na próxima edição. Até lá!